Irmãos, vocês ainda estão de pé, né? Permaneçam, por favor. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista João. Capítulo 20. No verso de número 19, João, Evangelho de Jesus, segundo o evangelista João, capítulo 20, a partir do verso 19 até o 23, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Que Deus os abençoe com a sua palavra lida. Poder sentar, irmãos. De João, capítulo 20, versos 19 e 23. Só que esse texto que ele me deu, ele é o mesmo texto, só que um evangelho diferente, né, do que eu preguei no culto da manhã, nos 112 anos da igreja. É o mesmo texto, só que num lugar diferente, né, num caminho diferente, num propósito diferente. Mas é o mesmo texto que eu preguei de manhã. Se os irmãos acharem que é coincidência o que eu estou falando, não é coincidência. Não é coincidência. É exatamente aquilo que é para ser falado no texto que a gente vai pregar. Tá bom? Então, não se espantem se vocês acharem que o pastor está repetindo, né, basicamente o sermão de manhã. Mas não vou estar repetindo o sermão. Eu quero fazer a proposta do Pedro, que o Pedro tem essa proposta aqui. Muitos jovens, pastor, falam que não é para mim, e eu não tenho amigos não crentes, mas falar de Jesus é para todos nós. Queria que o Senhor falasse sobre isso. Essa é a proposta do Pedro. Muitos jovens acham que pregar o Evangelho, né, é para outras pessoas, não é para ele. E Pedro diz que o Evangelho é para ser pregado por todos nós, por todos nós. E o Evangelho precisa ser anunciado por todos os servos do Senhor. Deixa eu apagar meu celular. Irmãos, o propósito, né? O propósito de ser igreja, ele é muito claro nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque quando Deus envia o seu Filho, quando Deus... você lê o Evangelho de João, e lá no capítulo 3, verso 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus enviar o Evangelho, de Deus enviar a boa notícia, e a boa notícia é Jesus, o Filho de Deus, que morre para nos remir dos pecados, para nos lavar dos pecados. Ora, Deus envia seu Filho, e essa é a boa notícia, essa é a notícia que tem que ser anunciada, que tem que ser levada a todo mundo. Ide, portanto, de Jesus aos seus discípulos, né? Lá em Mateus.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a boa notícia. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Preguem, anunciem o Evangelho, falem da boa notícia. Ora, a Bíblia, ela tem um único propósito: revelar Deus, mostrar Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrar quem Deus é, mostrar a grandeza do Senhor, mas também o outro propósito é mostrar o grande amor de Deus pela sua criação, que somos nós. Fomos criados. E Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não se parece com Robson. Claro que não. Essa imagem não reflete de maneira nenhuma o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A sua imagem, você tira a foto, a sua imagem não reflete a imagem do Criador, a semelhança do Criador. Então, o que é que em mim e em você reflete a imagem e semelhança de Deus? O que Deus colocou em mim e em você que reflete quem Ele é? Ora, o caráter divino, o caráter de Deus. Deus colocou em Adão, no primeiro homem, o seu caráter. Era um Deus santo e Adão era um homem santo diante do altar do Senhor. O caráter de Deus, esse caráter estava lá na criação. Só que o caráter de Deus, a imagem de Deus, foi distorcida. Nós que fomos criados para estar na presença do Senhor, não podemos estar, porque os nossos pecados nos afastam de Deus, nos afastam da presença de Deus. A imagem de Deus está distorcida. Deus deveria nos acolher, Deus deveria abrir as portas para que nós pudéssemos entrar, mas o pecado nos impede de ir ao Senhor, nos impede de subir à presença do Senhor. Nós estamos sempre nos escondendo, nós estamos sempre fugindo de Deus. E a boa notícia é essa: Deus envia o seu Filho para nos aproximar. Deus envia o seu Filho para perdoar, lavar, remir o pecador dos seus pecados e fazer com que ele volte a ter comunhão com Deus, volte a ter um relacionamento com Deus. Ninguém que prega o Evangelho prega para que as pessoas andem com a Bíblia na mão. É ilógico dizer que é crente porque tem uma Bíblia na mão, dizer que é servo do Altíssimo porque está com a Bíblia no celular. É ilógico. É ilógico dizer, não tem sentido dizer, que a maneira como eu ando, de terno, de gravata, me faz parecido com Deus, me faz crente. Claro que não faz. A minha roupa não me faz crente, o meu modo de vestir não me faz crente, a maneira como eu dominicalmente vou à igreja não me faz crente, não me faz servo do Altíssimo. Portanto, o que me faz servo de Deus é o meu acesso a Deus. Se eu tenho comunhão com Ele, se eu tenho um relacionamento com Ele. Por isso,
porque Deus amou a criação, amou aquilo que fez, enviou o seu Filho para que todo aquele que crê não morra, não pereça, não vá para longe de Deus, não vá sofrer as consequências do juízo de Deus, mas tenha a vida e a vida eterna. E a vida eterna é ao lado do Senhor. A vida eterna é aos pés do Senhor. E a vida eterna é fruto da presença de Deus na criação, naqueles que foram criados. Se você tem Jesus, se você crer em Jesus, você tem a vida. Se você crê em Jesus, a vida está em você. Agora, se você não tem Jesus, a vida não está em você. Como então eu devo agir? Como então eu devo atuar como cristão, como servo de Deus? Como é então que eu devo tomar as decisões que me fazem estar em obediência à vontade de Deus para a minha vida? Essa é a questão, né? Porque se eu disser que estou em obediência a Deus porque eu visto um terno, eu estou perdido. Se eu disser que eu estou em obediência a Deus porque todo domingo eu estou na igreja, eu estou perdido. Se eu disser que eu estou em obediência a Deus porque eu toco na banda, eu estou perdido. Então, o que me faz, de verdade, estar em harmonia, em consonância com a vontade de Deus? Porque o que Deus espera de mim? Daquele que Ele resgatou, lavou, remiu com o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. O que Deus espera de você? Você que se considera um crente, um eleito, um salvo. Olha o texto, querido, o texto que você e eu acabamos de ler, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. De manhã eu estava falando, né, desse momento, né, onde Jesus tem um encontro com as mulheres, e a primeira palavra para Jesus, para as mulheres é: não temais, não temais. Não tenham medo, não tenham medo. Elas têm um encontro com Jesus e a primeira palavra que elas recebem de Jesus é: não temais, não tenha medo, não tenha medo. E também a primeira palavra que o anjo diz para as mulheres quando elas estão diante do sepulcro, onde tem um terremoto e o anjo abre o sepulcro, e a primeira palavra do anjo para as mulheres é: não temais, não temais. Todo mundo pode ter medo, você não. Todo mundo que não é meu discípulo, que não é, pode ter medo, mas você não. Irmãos, assim, está muito claro, né? Porque quando João escreve, ele escreve há muitos anos depois, né? Você imagina, esse evangelho foi escrito por volta do ano 70, ou até mesmo alguns estudiosos vão dizer que foi escrito no ano 100. Olha a ideia, né? Quanto tempo depois da morte de Jesus o evangelho de João foi escrito? Muito tempo depois da morte de Jesus.
E ele é escrito não para dizer, não para contar a história lá de trás, que havia acontecido lá atrás, não para lembrar das coisas que tinham acontecido. É claro que o Evangelho não está se propondo, ele não está se propondo a falar da história acontecida com Cristo e os seus discípulos. O Evangelho de João não está propondo isso, ele não está propondo. Então, o que o Evangelho de João está propondo? Ora, o tempo que João escreve é o tempo em que a igreja está sendo perseguida, e de várias formas, e de várias maneiras. Ela está sendo perseguida pelos judeus, que desde o início, não admitiam a seita que eles chamavam seitas do caminho. Os judeus não admitiam que Jesus era o Messias de Deus. E, portanto, desde Jerusalém, desde o início, né, do ministério de Cristo, esse ramo do judaísmo perseguia a igreja. Isso, os judeus. Só que, no meio do caminho da igreja, nasceram outras dificuldades. Entre essas outras dificuldades, foi exatamente a distorção do Evangelho, a distorção das pessoas que começaram a pregar o Evangelho. Alguns pregavam, como hoje, irmãos. O Evangelho hoje vive esse momento, né? Existe uma distorção do que é ser igreja. Igreja hoje é uma balada. É isso. Não vou falar mais porque eu posso ofender algum irmão querido. Prefiro não falar. Mas para alguns, a igreja não é aquilo que originalmente ela é. E o que originalmente ela é? Ela é a reunião dos santos em torno da palavra. Isso é a igreja. Quando a igreja se reúne em torno da palavra. Quando a igreja se reúne para comunhão, para o congraçamento dos irmãos na fé. Não é para contar historinha. Eu vou fazer um café lá em casa, vou chamar os irmãos, né? É para pregar a Cristo, é para animar o irmão na fé. O que você vai fazer na sua casa é para ajudar outros no crescimento espiritual. Não é para você dar café e dar pão para as pessoas e contar histórias. Não é isso. A igreja é a reunião dos santos em torno da palavra, em torno da comunhão dos crentes com Cristo. Isso é a igreja. É a reunião onde nós aprendemos a palavra e espiritualmente vemos Cristo na vida da outra pessoa. Quando aquela pessoa, né, conta as maravilhas que Deus está fazendo na vida dela, eu passo a confiar mais em Deus. Quando eu vejo o Senhor agindo na casa, no lar, no trabalho daquela pessoa, e como aquela pessoa tem recebido as bênçãos pela fé em Cristo Jesus, e eu cresço espiritualmente. Isso é a igreja. Isso é ser igreja. E as distorções são grandes hoje. É uma disputa de ego, é uma disputa de gente que bancos cheios, é uma disputa. A igreja, eu vou falar, está falida. E assim como esvaziou na Europa, vai esvaziar. Vai esvaziar. Se não voltar à origem, se não voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído.
debaixo da palavra. A igreja que João escreve é essa igreja que começa a se desviar do caminho, da direção correta no qual ela deveria andar. Muitos interesses estão sendo postos e pessoas se aproveitando da igreja para um caminho diferente. Por isso João está escrevendo o seu evangelho, para que as pessoas voltem-se para Cristo, se voltem para as promessas de Deus sobre as suas vidas. Por isso João está escrevendo, para poder mostrar o verdadeiro caminho, que é Cristo, a luz, não é isso que ele diz? A luz que guia, a luz que esclarece, a água da vida. É isso que João escreve, para que a igreja se nutre, para que ela possa se nutrir da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O propósito de João é muito claro, é fazer com que a igreja retorne ao caminho, à direção correta. Mas ele é também um propósito pelo qual a igreja tem que suplantar as suas adversidades. Não é só a perseguição dos judeus, é a perseguição do Império Romano agora. Em 60, Nero governava, tacou fogo em Roma, e ele culpou quem? Ele culpou os cristãos. Os cristãos foram perseguidos no Império de Nero, no Império de Dominiciano. Talvez Dominiciano seja o mais terrível dos imperadores que perseguiram a igreja, que jogou, pegava os crentes, amarrava lá na praça os crentes, colocava piche nos crentes, e de noite, acendia o fogo, e os crentes serviam de luz. É assim que era. Quando não, serviam lá na arena de espetáculo. Colocava neles roupa de animais, pele de animal, e soltava os leões, soltava as feras para matar os crentes. Serviam de espetáculo. E por quê? Porque o imperador se sentia ameaçado através da igreja, porque a igreja não se dobra, a igreja não se ajoelha diante de homens, ela só se ajoelha diante do Senhor. O objetivo de João era mostrar à igreja que o Cristo que ela serve é o vitorioso, é o Senhor de todas as coisas, o Deus encarnado, o Deus que se tornou homem. Por isso, quando Jesus chega no meio dos discípulos, ele diz o quê? Paz seja convosco. Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos não tinham paz naquele momento. Naquele momento eles tinham medo. Naquele momento, onde as lutas eram grandes, as dificuldades eram tremendas, porque eles eram discípulos de Jesus, assim como Jesus foi morto, eles também poderiam morrer. E eles tinham medo. O seu líder foi morto, o seu líder foi crucificado na cruz do Calvário. Aquele que só falava e pregava sobre as grandezas de Deus foi entregue na mão dos malfeitores, e os discípulos estavam com medo, E a palavra para os discípulos, quando Jesus chega, depois de ressuscitado, a primeira palavra para dar para os seus discípulos é paz.
seja convosco. Paz. Não era só para aplacar o medo dos discípulos, mas era também para declarar para os discípulos que o traíram, que o negaram. Era também para declarar para os discípulos que fugiram, que agora eles também estavam perdoados. Eles não precisavam ter medo, nem dos judeus, nem das coisas que eles fizeram, nem das coisas erradas que eles fizeram, nem daquilo que eles fizeram diante das lutas e das provas. E Jesus diz: paz seja convosco. Irmãos, é a primeira coisa que me leva a pregar o Evangelho, né? A primeira coisa que me leva a falar desse Cristo maravilhoso. E eu não preciso ser jovem para entender que esse é o meu papel. Não preciso. Porque esse é o meu papel, de pregar a Cristo, de falar de Cristo e falar das grandezas de Cristo, porque só Ele venceu a morte, só Ele venceu o inferno, só Ele venceu os seus inimigos, só Ele venceu e ressuscitou. Por isso eu preciso olhar para Ele e ver Ele como o meu alvo, o meu propósito, o meu objetivo. Eu olho para Cristo porque Ele diz para mim que sou seu discípulo. Não importa se os homens se levantam contra você, não importa se você não consegue fazer aquilo que deveria fazer, eu venci por você. As lutas que você precisa vencer, eu venci por você. Paz, a paz, Shalom, esteja no seu coração. A paz de Cristo esteja sobre você. Por que eu prego, irmãos? Porque eu já não tenho mais medo da morte, porque eu já não tenho mais medo deste mundo, porque eu continuo pregando, porque eu tenho a certeza que aquele quem eu sirvo é o vencedor, é o Senhor de todas as coisas, é aquele que veio para mostrar e demonstrar o seu amor por mim. Por isso eu continuo pregando o Evangelho. Mas tem uma outra coisa nesse texto que chama também a atenção, né? Porque Jesus se apresenta aos discípulos e manda eles, né? Mostra para eles as mãos feridas, né? E mostra para eles a lança, o lugar da lança onde ele foi alvejado. Lembra desse episódio, irmãos? Era sexta-feira, né? Jesus suspirou às 3 horas da tarde, e ele suspirou, né? E 6 horas da tarde acabava o dia. Tinha que descer ele da cruz, tinha que descer o seu corpo da cruz, tinha que levar para o sepulcro e enterrá-lo. Os soldados pediram para quebrar os ossos. Geralmente isso acontecia, né? Quando era o dia de sábado, para que o corpo não ficasse lá à mercê das aves do céu, eles faziam o seguinte: o crucificado estava lá, eles iam lá, quebravam os ossos, a pessoa perdia toda a força, e aí ele se derramava e rapidamente morria. Quebrava os ossos, quebrou o osso do ladrão que estava à direita, quebrou o osso do ladrão que estava à esquerda de Jesus. Mas quando foram
quebrar os ossos de Jesus, viram que ele já tinha morrido. E aí o soldado, ele morto, o soldado pega a lança e fura o seu lado, fura o lado, e desce sangue e água. O sangue e a água descem do lado onde ele foi furado. E Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos e ele mostra as marcas da cruz. Ele mostra as marcas que ele ganhou na cruz do Calvário. E quando ele mostra as marcas, os discípulos se alegram. Os discípulos se alegram. Quando ele mostra as marcas da cruz, ele entra no lugar fechado. Os discípulos estavam trancafiados, com medo. E Jesus entra, diz: Pai seja convosco. Ele mostra as feridas da cruz do Calvário e os discípulos se alegram. E ele novamente diz: paz seja convosco. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu fiquei pensando, porque um pouco antes, você está com a Bíblia aberta? Aí quando Jesus tem um encontro com Maria Madalena, no verso 17, Jesus diz assim para ela, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. É essa palavra que Jesus diz para Maria Madalena. E aqui ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que coisa, né? Porque está muito claro que João quer mostrar, né, que eles não são mais as mesmas pessoas, porque agora estão diante do Todo-Poderoso, estão diante do ressurreto. E diante do ressurreto, muito claro, porque eles estão vendo as feridas das mãos, eles estão vendo a ferida que está do lado, eles agora creem. Irmãos, a primeira coisa importante na vida do crente é que ele creia. Se até aquele momento os discípulos estavam seguindo um sábio, um homem que fazia milagres e realizava milagres, agora eles não estão mais diante daquele que os chamou lá atrás. Agora eles estão diante do ressurreto, do Deus encarnado, do Deus que vence a morte. E agora os discípulos se alegram, porque diante da prova que está recebendo, é prova, as mãos, o lado, são provas, está dando prova do que ele fez, do que ele realizou, do que ele manifestou através do seu poder e da sua vida. E aí ele diz assim: assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Percebe que você agora tem uma outra designação? Você recebeu uma nova designação em Cristo. Você é irmão de Cristo. Você está irmanado. O sangue dele cobriu você. O sangue dele te cobriu. Você está coberto. De alguma forma, você agora e ele são um só. Você e ele estão unidos na cruz do Calvário. Vocês foram unidos pela cruz.
se vocês eram separados, se vocês estavam fugindo de Deus, se vocês estavam indo para longe de Deus, agora não, agora vocês estão cobertos pelo sangue, agora vocês são irmãos em Cristo, de Cristo, irmãos de Cristo, meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E vendo as mãos furadas e a marca da lança, você sabe que o caminho não vai ser fácil, né? Se o Filho de Deus sofreu para poder te salvar, ser cristão não vai ser uma caminhada fácil. Ser cristão não vai ser algo tranquilo para a sua vida. Você vai ter que lutar contra a sua própria vontade. Paulo diz isso, né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Paulo está dizendo que o bem que ele quer fazer, não faz, mas o mal está sempre diante dele. Mas a resposta para vencer, ele também dá, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, em Cristo. Irmãos, está muito claro que a igreja precisa de coragem para fazer o seu papel. Está na cara que a igreja precisa ser ousada diante das suas limitações. Eu acho que você já ouviu a história desse pastor, não já ouviu? Minha mãe, ela votou para que eu fosse pastor. Quando criança, estava morrendo lá, e uma enfermidade, ela, Senhor, se o Senhor livrar ele da morte, eu vou entregá-lo para pastorear o seu rebanho. Votou sem condições nenhuma de cumprir o voto, né? Ela votou sem condições de cumprir o voto, mas Deus queria que ela votasse e ela votou. E ela votou, né? E quando eu cresci, quando eu era adolescente, eu tinha um tio, o nome dele era Natanael, mas o apelido dele era Tatão. Porque ele era grande, né? Um cara grandão, forte. E quando ele chegava lá em casa com a família dele, o meu tio, hein? Sabe o que eu fazia de vergonha? Eu me escondia embaixo da cama. Quando a família dele chegava para visitar a minha avó, eu me escondia debaixo da cama. Escondia do meu tio e da família dele, de tanta vergonha que eu tinha. Tanta vergonha. Mas Deus foi tirando tudo, né? Foi tirando, tira daqui, tira dali, tira de lá. Foi mudando a minha vida, foi me aperfeiçoando. E hoje eu falo, ainda sou tímido, não tenho muita conversa, ainda sou. Mas no púlpito, Deus transforma a minha vida para a glória do nome dele. E eu acho que o motivo disso acontecer é porque o Senhor nos dá força, coragem para poder fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito. Ora, o papel é meu, mas se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho vontade, se eu não tenho coragem, eu tenho que pedir a quem tem. O Senhor tem. Bate na porta, busca. Se é para a glória de Deus, Deus vai te dar. Se é para a glória do seu nome, Ele vai te capacitar. Mas você tem que ter a vontade de se propor à obra do Senhor. Você tem que ter vontade de se propor a realizar a obra do Senhor através da sua vida. Se você quer os dons, se você quer aquilo que te faz ser levantado por Deus para a obra, coloca diante dele, é para a glória do teu nome, é para que o teu nome seja glorificado na minha vida,
Portanto, irmãos, os discípulos se alegraram, porque é um recomeço. Os meus pecados não me impedem de ser discípulo, a minha fragilidade não me impede de ser discípulo, as minhas impossibilidades não me impedem de ser discípulo, porque o Senhor me chamou para ser dele, para pertencer a ele, me cobriu com o sangue da cruz do Calvário. O papel é de todos nós. E se o papel é de todos nós, nós precisamos tomar coragem e assumir quem somos. Jesus não diz, ide para um ou para outro, é para todos, todos que lhe pertencem, todos os servos do Senhor precisam se levantar, que o Senhor vai capacitar para a glória do nome dele. Para encerrar, irmãos, e é isso que João está dizendo para a igreja, lá naquela época de perseguição: não tenham medo, não tenham medo, tenham coragem, se fortaleçam, batam as portas do céu, busquem o Senhor e façam na vida de vocês a vontade do Senhor. E para terminar, o texto diz que e havendo, verso 22, e havendo dito isto, enviando, os discípulos, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tem aqui um textozinho, que tem uma doutrina aí meio esquisita no texto, que a igreja tem o poder de perdoar pecado. A igreja não tem poder de perdoar pecado, mas eles usam esse texto aqui para dizer que a igreja tem poder de perdoar pecado. A igreja não tem poder de perdoar pecado. Que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos tem identificação com o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus reúne os discípulos aqui, envia os discípulos, e ao enviar os discípulos, ele sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Cristo, o Espírito da vida. O Espírito de Cristo é o Espírito da vida, porque aquele que crê tem a vida eterna, e o que não crê não tem, está condenado. O Espírito Santo que está sobre os discípulos aqui é para que eles, discípulos de Jesus, possam ter a capacidade de pregar. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito? Eles estavam reunidos e veio um vento, exatamente igual, Jesus soprou e veio um vento, e cada um deles recebeu o dom de pregar, e começaram a pregar, e as pessoas começaram a ouvir na língua materna, na língua de nascimento. Como é que isso aconteceu? Era o poder de Deus agindo através dos discípulos. E naquele dia, 5.000 pessoas se converteram. 5.000 pessoas se converteram. E se converteram não foi porque os discípulos se levantaram. Se converteram porque o Espírito Santo falou em cada coração através dos discípulos, através da boca dos discípulos. Irmãos, o crente tem um privilégio.
quando ele prega, quando ele fala do Evangelho, quando ele fala do amor de Deus, Deus está falando, Deus está se manifestando naquele lugar. Quando você abre a boca para falar de Jesus, Jesus está ali presente. Quando você abre a boca para falar do amor de Deus, o Senhor está ali do seu lado. Quando você fecha a boca, Ele não está falando através de você. Quando você deixa a oportunidade passar, a oportunidade passou e você não foi usado. Mas quando você abre a boca, quando você fala do amor de Deus, do cuidado de Deus com a sua vida, Deus está falando através de você. Deus está falando ao coração de quem está ouvindo. A gente tem perdido, né, essa oportunidade de ser embaixador do reino, de falar das coisas maravilhosas que o reino se manifesta na nossa vida e manifesta na vida da outra pessoa. Quantas pessoas, irmãos, foram usadas por Deus para conversão de muitos homens, de muitas mulheres, e quantos desses homens e mulheres se tornaram instrumento de bênção nas mãos do Senhor e puderam ser usados para salvar muitas vidas. O problema todo é que a gente se cala. O problema todo é que a gente conversa sobre futebol, a gente conversa sobre fofoca, né? Falando mal da vida dos outros, a gente conversa sobre política e a gente não conversa sobre Jesus. A gente não conversa, porque a gente tem muita vergonha, né? Porque a gente se esquece do poder de Deus que está à nossa disposição. O poder de Deus está à minha e à sua disposição. É o texto que está dizendo. O texto está dizendo que sobre mim, sobre você, o Espírito Santo do Senhor se manifesta. Sobre mim, sobre você, o Espírito do Senhor conduz o meu coração, conduz o seu coração. Sobre mim, sobre você, o Espírito Santo dirige a sua vida e dirige a minha. Então abro a minha boca e proclamo o nome do Senhor, não porque eu quero proclamar, mas para que Deus faça a sua obra através. Se você se calar, as pedras clamarão. Se você se calar, as pedras clamarão. E você perdeu a oportunidade de ser usado, de ser um instrumento de bênção para a salvação de vidas. Então, seus amigos, tem certeza que eles são seus amigos? Porque se fossem seus amigos, você não queria, você não desejaria que eles fossem para o inferno, serem queimados na eternidade, para a eternidade. Se você não fala de Jesus, eles estão indo para o inferno e para serem queimados pela eternidade. Então não são seus amigos, não são. Pelo menos você não é deles. Eles podem ser seu, mas você não é deles. Porque se fossem seus amigos, você iria estar preocupado para onde a alma deles estaria indo. Você recebeu a palavra, você recebeu o Espírito, você recebeu a ordem de proclamar a palavra.
assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Você recebeu a ordem da proclamação da palavra, e Ele te deu o Espírito dEle. Se você não prega, se você não fala, se você não fala para a sua família, se você não fala para o seu irmão, querido, sinceramente, eu não sei nem se você é o que você diz que é. Porque aquele que é, ele não pode se calar. Não pode. Aquele que é não pode se calar. Eu não queria terminar a minha mensagem dessa maneira, né? Mas eu quero terminar dizendo que aqui é um recomeço. Jesus foi à cruz e foi abandonado. Jesus foi à cruz e os seus discípulos o negaram. Mas Jesus retorna à presença dos seus discípulos. E ao retornar à presença dos seus discípulos, ele está dizendo: vamos começar de novo. É o recomeço. Eu não sei se você fez o que você tem feito até agora, porque a palavra de Deus é muito cristalina, né? Muito transparente. E a palavra de Deus diz assim: do mesmo modo que você viu ele subir, ele vai voltar. E quando ele voltar, todos nós, mortos, vivos, compareceremos diante do Senhor. E diante do Senhor, no último dia, diante do Senhor, só existem duas pessoas. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. É isso? Do lado direito, meu, lado esquerdo. As que estiverem ao seu lado direito, o que ele está vendo? Ele está vendo ovelha. E a que estiver do lado esquerdo, o que ele vê? Cabrito. Quando ele voltar, vai haver separação. Do lado direito, ovelha, do lado direito, cabrito. Aos que estiverem do seu lado direito, ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que está reservado para você desde a fundação do mundo, porque você me viu com sede e me deu de beber, você me viu com fome e me deu de comer, você me viu enfermo e foste me ver, estive preso e foste me visitar. Quando, Senhor? Quando nós te vimos assim? Quando nós vimos o Senhor nessas condições? Tudo que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A obra está aí, irmãos. A obra está aí. A obra não é você pegar a Bíblia e vir para a igreja. A obra não é você vestir o terno do pastor e subir no púlpito para pregar. A obra é ser alguém que ama a Deus e, por amar a Deus, ama o seu irmão. A obra é essa. A obra é só essa. É só essa. A obra é porque você ama a Deus,
porque você compreende o que Deus fez em favor da sua vida, porque você sabe quem é o Senhor Todo-Poderoso, e agora, sabendo, vendo, tendo certeza de que Ele é o vitorioso sobre todas as coisas, você agora, porque ama Ele, você também abençoa quem está do seu lado. E a única forma de abençoar quem está do seu lado é suprir a necessidade daquele que está do seu lado. E a necessidade não é um copo d'água, a necessidade não é um prato de comida, a necessidade não é você visitar ele quando ele está enfermo, ou visitar ele quando está preso. A necessidade dele é de salvação, porque se ele não crer em Cristo, ele vai para o inferno. Pode ter saúde boa, pode ser rico, pode ser vitorioso em tudo que faz, mas ele vai para o inferno. A necessidade dele é de Cristo, e se você não prega Cristo, ele vai para o inferno. Você tem suprido a necessidade daqueles que o Senhor coloca do seu lado? Você tem falado do amor de Deus, do amor de Cristo? Ou você tem achado que esse papel é para outras pessoas? Você acha que esse papel é do pastor? Você acha que esse papel é dos missionários? Esse papel é nosso. Se você não faz, você não está fazendo aquilo pelo qual o Senhor te chamou. A minha oração, irmãos, nessa noite, é que o Senhor nos dê coragem. Essa é a minha oração. Para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. E a única forma de ser discípulo é olhando para Jesus e tendo certeza de quem Ele é. Se você não tem certeza de quem Ele é, como é que você vai poder servi-lo? Se você não tem certeza que Ele é o vitorioso, que venceu a morte, como é que você vai poder fazer a vontade dEle? Se você não tem o Espírito dEle queimando o seu coração, como é que você vai poder cumprir um propósito pelo qual Ele te chamou? Então a minha oração é que você seja encorajado nessa noite. Você tenha coragem de dizer quem você é de verdade. Não é para dizer mostrando uma roupinha ou carregando uma Bíblia. Não, é você se importar realmente com aquela pessoa que você vê que precisa do Senhor, que necessita do Senhor, e ajudá-la na caminhada, ajudar ela a compreender a grandeza do amor de Deus pela sua vida. Você não está chamando, a igreja não está te chamando para você encher os bancos dessa igreja. Não quero que enche os bancos da igreja. Não é que eu não queira, não é esse propósito, não é esse o principal propósito. O propósito é que você tenha paz no coração e com essa paz possa viver uma vida digna, que honre e que glorifique o nome do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, que Deus te abençoe e te favoreça cada vez mais. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.